Bem, Paulo, eu acho que hoje é um dia importantíssimo, porque o Dr. Edson é uma figura extraordinária na política de campos nos últimos 40 anos e temos o prazer e a honra de entrevistá-lo hoje. Gostaria até de começar, se for possível, perguntando ao Dr. Edson, porque esse registro é histórico, Dr. Edson, e falar um pouquinho da sua infância e juventude, que o senhor é da Baixada, campista. Sim, meu pai era comerciante e casou com a Doralice Peçanha Batista. O nome do meu pai era Vilso Peçanha Batista, e dessa união nasceram 4 filhos: Edson, o mais velho, Elbo, Ana e Dilma. E então fui fruto dessa família, uma família. Meu pai era comerciante e minha mãe era doméstica, não tinha uma profissão definida. E comecei minha formação no primário com a vizinha, a famosa Dona Selma, que dava aula particular para a gente. E logo depois eu entrei no Externato França, que era dirigido por Dona Ceci, uma professora que marcou muito a nossa infância. E depois eu passei para o Liceu de Humanidade de Campos e concluí o ginásio. Posteriormente, parte do científico. Depois eu fui para o Rio, fui trabalhar, fui ser bancário, trabalhava durante o dia e concluí o curso científico no Rui Barbosa e fui diplomado, né, como término do segundo período, né, do científico. Concomitante a isso, eu fazia um cursinho particular, o Galote, que era na Cinelândia, era bancário, e trabalhava no período do dia e estava preparando para o vestibular. E tive uma felicidade muito grande. No primeiro vestibular, nessa circunstância muito adversa, eu passei para talvez a faculdade mais importante do Brasil, né? A Faculdade da Praia Vermelha, uma faculdade tradicional, que depois viria a ser a UFRJ, né? E consegui me diplomar em médico, e num momento histórico muito intenso, que os questionamentos da ditadura, e dentro da universidade era um caldo de cultura de tendências políticas, né, de todas as matizes. E tive a honra de conhecer alguns companheiros que depois nós reencontramos posteriormente. O Partidão tinha um gueto, uma estrutura dentro da universidade, né? E o Partido Comunista naquele tempo era Prestes, que era o comandante, né? E lá eu conheci Noronha, que foi secretário estadual de saúde, e outros companheiros, né? Havia outras tendências também, mais extremistas, né? Uma visão da teoria do foco. O que dizia a teoria do foco? E foi uma experiência exitosa com Fidel Castro e Che Guevara. Olha, vai para uma serra não tem acesso a veículo motorizado, não tem estrada, o armamento pesado não tem condição de ser levado, e só vai soldado com fuzil. Isso, o grupo da guerrilha tinha essas características, conhecia muito o terreno. E com essa teoria, eles tomaram o poder em Cuba. Se eles conseguiram fazer isso, por que não era possível todos nós seguir a mesma tendência, né? E focos de guerrilha foram implantados no país, não teve êxito, né? E havia outras tendências, como a teoria da base, que era para ir para um local, conhecer a população, criar alguns santuários. Hoje existem muitos santuários. Por exemplo, o tráfico domina algumas áreas do morro, e lá a polícia tem dificuldade de alcançar, e mais ainda, ali aquela comunidade traficante é acolhido pela comunidade e protegido. Então, essa teoria de base que o Partido Comunista Chinês criou, também foi utilizada como experiência de guerrilha
somente na Amazônia. Mas, enfim, então foi uma experiência muito rica e nós participamos com todas as tendências na luta pela redemocratização, na luta pela anistia e participamos muito desse processo. Foi uma parte prática muito interessante. E isso só mudou, eu vou contar um episódio extremamente interessante. Era 8 de outubro, meu coordenador, olha, nós temos que fazer uma operação hoje. A operação era distribuir panfleto em condomínios proletários, fazer algumas pichações, e era 8 de novembro, não estava atentado pela data. Aí, vamos fazer uma operação. Foi um grupo, umas 10 pessoas, em vários carros, né? E faltando 2 minutos para desencadear a operação, o coordenador falou, olha, hoje é 8 de outubro, dia do aniversário da morte de Che Guevara. Foi até criado um MR8. Nós vamos inaugurar em Cascadura uma praça chamada Che Guevara. Vai ter um grupo que vai retirar a placa, o nome oficial da praça, o trem vai desembarcar. Assim que desembarcar o trem, vai sair um folhetório e cada grupo, um vai fazer pichações, o outro vai entregar panfleto. Che Guevara, herói do povo, Vladimir Palmeira ia subir no tablado, fazer um discurso saudando Che Guevara, a placa ia ser retirada, tudo isso cronometrado em 5 a 7 minutos. A minha atuação em grupo era no máximo fazer panfletagem. E totalmente inseguro e pior. Estava tenso, eu fui no café para tomar um cafezinho para ver se desarmava um pouco a tensão. Para surpresa minha, quando eu voltei, o coordenador falou assim, olha, você foi o único que teve contato com pessoas diferentes. Se essa operação cair, você pode ser um dos suspeitos. Eu estava tenso. Então a operação deu tudo certo, trocou a placa da praça de Che Guevara, soltaram os foguetes, panfletaram, picharam os muros, e eu decidi, eu fiz uma decisão, olha, esse tipo de atividade política não é por aí. Eu vou entrar em um partido e fazer uma atividade clássica, né? Mas muitas dessas pessoas nós conhecemos, por exemplo, Brizola ganhou a eleição, e dentro dessa composição com o Partido Comunista, que tinha Ivan Viana, que era um dentista também famoso aqui, doutor Irineu, que era membro do Partidão, e eles conheciam um pouco da nossa história. Brizola ganhou a eleição junto com o Prestes, né? E uma parte da Secretaria de Saúde ficou ligada à indicação de Prestes. E eu fui indicado para ser coordenador de saúde regional daqui de Campos. Aí que eu comecei uma prática administrativa, né? Essa coordenadoria envolvia as atividades de saúde de toda a região norte. Brizola foi governador, fez 60 mil votos aqui, perdeu a eleição para Darcy Ribeiro, né? Perdeu a eleição com Darcy Ribeiro e Moreira foi eleito governador. Para surpresa nossa, quem foi o secretário de saúde do Estado foi uma pessoa intimamente ligado na escola, né? Era médico também, doutor Noronha. E me manteve aqui contra a vontade de Zezé Barbosa. Olha, nós temos um projeto comum que Noronha e o pessoal da Fiocruz fez, que era a criação do SUS, e esse é um compromisso do nosso partido de começar a implantar o SUS. E eu fui mantido aqui na coordenadoria, em que pese todo esse... Zezé Barbosa era um prefeito todo poderoso, e isso foi negado. Não, pode criticar o governo nas outras áreas, mas aqui nós temos um pacto para implantar o SUS. Então, eu saí depois da coordenadoria e fui ser secretário de saúde, e afinamos isso com a Secretaria Estadual. Nós fizemos as bases do SUS, conferência,
Um dos alicerces do SUS foi durante nossa administração. A Secretaria foi muito generosa conosco, entregaram todas as unidades do Estado, inclusive o Hospital Ferreira Machado. E nós dissemos para Noronha, olha, as unidades têm condição de serem absorvidas pela Prefeitura, mas fazer a absorção do hospital, que era uma vontade da população de abrir o pronto-socorro, a Prefeitura não tem recursos para fazer a manutenção. Bem, então o que foi feito? O INAMPS, que era a parte federal, tinha uma resistência muito grande a esse projeto. E nós, na sexta-feira, recolhemos todos os imóveis das especialidades que o INAMPS tinha, na Rua 21, transferimos para o hospital. Então, aquilo, Noronha fez um acordo conosco e, pela primeira vez, 3 hospitais do Brasil começaram a receber através de AIH, aquele serviço. Isso facilitou a abertura do hospital, tinha um financiamento garantido. E com os profissionais levados lá para dentro, havia uma parte ambulatorial, que foi essa parte do INAMPS, nós fizemos isso na sexta-feira, colocamos móveis e tiramos tudo da Rua 21, colocamos no Ferreira Machado. Na segunda-feira, as consultas marcadas, tinha Kombi para receber os pacientes e transportar para lá. E dentro de um movimento de contestação muito grande do Dr. Adil Sarné, era vice-prefeito. E médico tinha uma interferência muito grande na área de saúde, e havia muitos questionamentos. Então isso foi feito, o hospital começou a receber financiamento, e um fato curioso e histórico, faltando poucos dias para Noronha se despedir, nós tínhamos um projeto de planta, construção civil do Banco de Sangue. Havia todos os equipamentos que estavam prometidos por uma outra cidade ligada a Moreira, mas não tinha ainda a construção. Moreira, Noronha, isso aqui vai ficar para outra administração, você não vai ter controle, lá está tudo pronto. Faltando uns 10 dias para ele terminar, ele liberou todo o equipamento do banco de sangue. O banco de sangue pode ser aberto junto com o Ferreira Machado. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do município era em torno de 28 milhões por ano. 28 milhões por ano. Ele fez um termo de cooperação conosco e para ampliar as unidades que Garotinho fez, que tinha área de saúde e CQVs. Centro de Qualidade de Vida. Centro de Qualidade de Vida. E alocou em torno de 22 milhões para a gente poder fazer a absorção e abrir o Ferreira Machado e criar o banco de sangue para o socorro. E assim nós fizemos. Foi um dinheiro generoso, o Garotinho fez dezenas de CQVs aqui, tinha esse financiamento, e foi um dos êxitos dele, né? Bem. É muito bom, doutor, mas veja bem, tem algumas coisas algumas lacunas que eu gostaria que o senhor lembrasse ainda um pouquinho lá atrás, assim, em termos históricos. E ele está referindo especificamente? Não, referindo à própria trajetória, assim, para não ter uma linearidade. Por quê? Porque quando o senhor entra na faculdade, o senhor nasceu em 46. 46. Né? O sinal fez agora 70 anos, já 10. Exatamente. Então, o senhor faz a faculdade de medicina, não é? E já no período ditatorial, Sim, né? sim. 64 já tinha ocorrido, não é isso? Já dentro da ditadura. E que houve esses movimentos que o senhor participou. Sim, e tem um fato interessante. Existia o doutor Dias, que era ligado ao Partidão, que tinha uma clínica também, uma clínica em Campo Grande. E os estudantes médicos que ele conhecia do movimento ligado contra a ditadura, ele abrigou lá, deu um espaço lá para trabalhar lá como médico, né, recém-formado, e nos abrigava lá.
E tem um fato maluco, jocoso e triste. Dentro dessas passeatas, que tinha manifestações, houve a morte de terceiro presidente antes de Médici. Não, antes de Médici, Costa Silva estava doente, faleceu, entrou a junta militar e fechou as coisas. E o pessoal da repressão prendeu umas arraias miúdas lá da manifestação. Para soltá-lo, o senhor diz aí 3 nomes da organização de vocês. Aí o rapaz já falou, tem Carlos Alberto. Aí foram ver a ficha de Carlos Alberto. Carlos Alberto trabalhava conosco nessa clínica. Foi presidente do DCE, já teve preso, tem isso. Aí foram lá prender o Carlos Alberto. E num tempo fechado, duro, levaram o Carlos Alberto para Ilha Grande. Carlos Alberto confessou até que descobriu o Brasil. Então, torturado e pior. Diz Carlos Alberto, as celas lá da Ilha Grande, né, eram contínuas e cada cela ficava 20 a 30 presos. E de vez em quando via um carcereiro cheio de chave, balançando, fazendo barulho. E todo mundo ficava apreensivo que ia abrir uma porta daquelas celas, ia escolher 1 ou 2 ou 3 e era interrogatório, sinônimo de tortura. Então, o Carlos Alberto apanhou muito, né, nesses interrogatórios. E depois, quando ele foi solto, o general Meirelles, que era ligado à universidade, à faculdade onde ele se formou, conseguiu libertar. Se balançasse uma chave perto de Carlos Alberto, ele tinha suores frios, ficava apavorado, entrava em pânico e foi condicionado durante muito tempo. Então, Carlos Alberto também era ligado lá ao Partidão e trabalhava na clínica Dr. Dias, que era deputado estadual. Bem. Mas, mais ainda importante, eu acho, quando o senhor volta para Campos, já acho que início da década de 70? Quando voltamos para cá, quando o Brizola perdeu a eleição, ele ganhou em 88, em 92, veio para cá. O que aconteceu? O Brizola perdeu a eleição aqui para Moreira Franco, mas fez 60 mil votos. O Darcy que perdeu. O Darcy perdeu, o Moreira Campos, e Darcy fez 60 mil votos. E existia um candidato, que estava começando, o candidato a prefeito, que era Garotinho, que Brizola botou debaixo do braço. Circulou com eles aqui. Garotinho acrescentou os 60 mil que Darcy teve, mais uns 3 mil votos. Então, 3 mil votos, ele fez 60 e poucos mil votos. E como a situação tinha Zezé Barbosa, tinha Mário Gimenez, tinha outro candidato, o terceiro candidato que... Jorge Renato. Dividiu, fracionou, o Garotinho se elegeu com 60 mil de Brizola e mais alguns dele, 3 mil e pouco dele, virou prefeito, né? E aí me convidou para ser secretário de saúde. E aí que nós... Isso eu sei, isso em 88, que a Moreira era o governador, né? Sim. E Brizola já não era, mas tinha uma diferença muito forte e gostava do Garotinho, né? Que já tinha sido eleito deputado estadual com apoio dele. Por isso que eu não saí da Procuradoria, mesmo o Moreira ganhando a eleição, eu fui mantido aqui dentro do contrato. Mas que tinha uma parte do Partidão ficou com o Moreira. Então, dentro do projeto, eu fui mantido aqui. Mas, doutor Edson, olha só, quando o Brizola retorna, em 79, antes mesmo um pouco da anistia, que houve aquele movimento contra ele veio reconhecer o Estado do Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro. Disseram até, se você se lembra disso, se Brizola não poderia ser candidato. Se fosse candidato, não ganharia. Se ganhasse, não assumiria. E se assumisse, não governaria, né? Isso era comum naquela época.
aconteceu tudo, apesar da Proconsulta, ele ganha o governo do Estado. Mas, quando ele ganha o governo do Estado, o senhor já estava em Campos, o senhor já estava clinicando, já sendo reconhecido como cirurgião, que o senhor já era cirurgião, não é isso? E quando ele vai compor o governo, isso que o senhor explicou agora há pouco, em 83, não é? Ele convidou para ser coordenador. Isso, que nós não tínhamos um pronto-socorro. Nós só tivemos pronto-socorro em 88, só voltando um pouquinho. Por quê? Eu mesmo, quando sofri um acidente, que foi levado para o pronto-socorro, tinha que deixar um cheque na portaria, um cheque em branco, que era na Santa Casa, porque o pronto-socorro era particular. Quando a prefeitura não cumpria algum convênio, não pagava a parte que lhe caberia, a Santa Casa não atendia gratuitamente, ou seja, não existia um pronto-socorro. Sim. E essa obra foi tão importante, Garotinho, no final do governo dele, perguntou qual a atividade, a contribuição mais significativa na administração dele. E a abertura do pronto-socorro ganhou disparado. Foi a maior realização sob o olhar da população, foi a abertura do pronto-socorro. Sim. Que o Brizola tinha reformado aquele hospital. Sim, não deu tempo de equipar. Nós fizemos até uma inauguração, pelo menos da obra, vamos deixar o registro. E o Irineu estava lá com a esposa dele, o filho dele era meu subsecretário, lembra disso? O Benelzinho. E a obra ficou pronta, mas não tinha equipamento. Mas vamos deixar registrado. Faltando 3 dias ou uma semana para o Brizola ir embora, chamou a Polícia Militar e fizemos uma inauguração lá para deixar registro, né? As críticas foram enormes, né? Foi um pronto-socorro que não tinha equipamento, mas era o registro histórico. Uma obra belíssima, que foi a base e continua sendo o pronto-socorro, mas foi feito assim. Quando eu fui secretário, que nós conseguimos implementar, levar... Foi parte do financiamento que a Secretaria nos deu, volto a repetir, o orçamento do município era de 28 milhões, dentro desse pacote de absorver as unidades do Estado e botar o pronto-socorro para funcionar, foi transferido esse recurso dentro desse convênio, quer dizer, para a época, quase um orçamento inteiro da prefeitura. Então, teve condições econômicas para contratar funcionários, profissionais de saúde de toda a gama, né? Médicos, e abriu o pronto-socorro. Só um último detalhe. Esse registro até... Garotinho, eu avisei, o vice-prefeito não tem interesse que isso fique registrado. Vou fazer um último pedido. Depois você me manda lá para trabalhar no Rio com o Brizola. Demite o Adil Sarné. Garotinho que demitiu Adil Sarné dentro. E a aliança que foi feita, aí rachou mesmo, mas tinha um movimento do vice ligado a sindicatos, ligado à sociedade de medicina, que estava embargando o desenrolar. Depois de retirar na marra o consultório do INAMPS, transferir para lá, e aquelas medidas todas para abrir o Garotinho soube que tinha financiamento, vou lá para dentro do hospital e vou abrir o hospital na marra. Eu tinha recurso, realmente abriu, mas foi essa infraestrutura criada com Noronha na secretaria que permitiu, né? Chegar e vou abrir, foi para lá, levou uma semana, começou a contratar gente, comprar equipamento e abriu o pronto-socorro. Me lembro no início dos anos 90, eu chegando a Campos, da entrevista que fiz com o Dr. Edson Batista, aí no seu gabinete, uma foto de ninguém menos que Che Guevara. Diga isso. Mas eu queria voltar também a 1988, perguntar ao Dr. Edson Batista, a ditadura caindo de podre já, né? Poder civil instalado, mas as condições, em sua avaliação, que possibilitaram o surgimento de um fenômeno garotinho,
né, num cenário controlado pelas oligarquias regionais, e quais as condições que possibilitaram a sua vitória naquele momento? Garotinho era um revoltado, mas não tinha uma construção ideológica sólida, muito sólida. Ele era revoltado com as oligarquias aqui, né, que tradicionalmente sempre tiveram poder político e econômico. O econômico e deu solução política. Garotinho rompeu isso, mas quem ajudou a romper tudo isso foi o Brizola. Volto a dizer, o Brizola perdeu a eleição apoiando para cima, fez 60 mil votos. O político foi esse. Garotinho se elegeu deputado, mas para a eleição de prefeito, ele incorporou esse capital que era de Brizola, de 60 mil, menos de 5 mil votos. Mas isso representava uma ruptura, sem dúvida. O Garotinho tem um valor, não pode nem ser dimensionado a importância dele, que rompeu com tudo isso. Né? Quer dizer, o estilo de governar para todos e estendeu a mão para os mais carentes. E algumas coisas simbólicas. O Garotinho criou a Fundação da Infância e Juventude, que era horrível ver criança cortando cana, mulher grávida, tudo no corte de cana. Então, foi uma coisa simbólica. Olha, estou fundando aqui uma fundação para dizer aqui que criança tem que ser protegida. A mesma coisa fez com o idoso. Ele criou o Clube da Terceira Idade para dizer o idoso aqui é um símbolo. O idoso aqui vai ter outro tratamento. Então, o Garotinho rompeu com tudo isso, né? E havia um decréscimo do poder econômico em função da cana-de-açúcar, né? Isso também contribuiu, além de Brizola, a desemprego em função da crise que afetou a indústria canaviera, com fechamento sucessivo de usinas, né? O retrato hoje que sobra 3 usinas aí funcionando, em uma cidade que tinha dezenas de usinas. Então, foi 2 coisas. Então, a recessão econômica, desemprego e falência de usina, e mais um país com mudança. O esgotamento de um modelo, né? Um modelo e, sobretudo, a participação de Brizola nesse processo. O Garotinho tem, como volto a dizer, rompeu com tudo isso e criou essa estrutura para poder claramente sinalizar para a sociedade que era um novo estilo de governar. E esse setor desprotegido, criança, idoso, desempregado, o Garotinho fez muitas greves nas usinas, em portas de usina, que com a dificuldade econômica das usinas, atrasava pagamento, direitos trabalhistas não eram atendidos. Nas greves, o Garotinho sempre estava na porta da usina, dando apoio aos trabalhadores. Viu? O nome que está em desuso hoje, boia fria. Né? Sim, acabou. Então, o Garotinho tem essa importância. Ele foi fruto de um contexto histórico de recessão econômica que abalou o poder político das oligarquias e uma transformação geral que o país estava passando, sobretudo o apoio de Brizola, que colocou ele embaixo do braço e fez caminhada aqui. Mas havia também um conjunto de forças políticas e sociais que possibilitaram essa vitória. Sindicatos, sim. Professores, várias categorias de trabalhadores. Sim. E o modelo tradicional, falência econômica e falência política. Aí a ruptura. Acho que um pouco da inabilidade também, vaidade, né, do prefeito, Zezé Barbosa, porque manteve uma candidatura de Jorge Renato, que era uma candidatura pesada, não é? E com rock muito leve, tido como o vitorioso, no caso, e acabou o Garotinho ganhando, porque não havia 2 turnos, na época era um turno só. E tinha ele. Então, mas, o senhor nessa época não pensava em candidaturas, o senhor se candidatar. E tinha um nome já reconhecido como cirurgião, não é isso? Muito respeitado na cidade. E professor da faculdade. Tem algumas coisas interessantes na vida da gente.
trabalhei com um cirurgião famoso, muito famoso, no Hospital de Ipanema, era o Barroso. O pai dele era almirante, e ele também era ligado às Forças da Armada, mas nós tivemos uma interação, uma relação afetuosa. E quando eu acabei, ele me perguntou assim: você vai para onde? Eu falei: eu vou para Campos. Eu tenho uma história para te dizer. Ele foi convidado para ser professor titular daqui de Campos. E ele não aceitou, mas indicou uma pessoa chamada Guilherme Eurico. E Guilherme Eurico era professor aqui. Ele deu uma ligada para Guilherme Eurico, foi indicado, né, para ser o professor da cirurgia. Olha, está saindo um residente. Hoje não dá nem um sorriso para os caras mais próximos. Ele ligou para Guilherme: olha, está indo um residente aqui, que na minha avaliação é um bom residente, e eu vim para cá, eu já vim empregado na faculdade. Ele me deu um cargo de titular, né, que foi indicado por ele, que chama de Guilherme Bico, e conhecia lá no serviço também. Guilherme aceitou por indicar o que ele não quis, e Guilherme me contratou no primeiro dia que eu desembarquei em Campos. Eu era professor adjunto, assistente lá da Faculdade de Medicina de Campos. Isso impulsionou minha carreira como médico. Geralmente os professores, o serviço era nos plantadores de cama, e eu fui alçado a chefia também. E começamos a construir um serviço de cirurgia diferenciado. Fizemos a primeira residência aqui em Campos. Nós implantamos residência em cirurgia. Então, todos esses fatos que contribuíram, né? De chegar em Campos empregado como professor, chefiar um serviço de cirurgia, criarmos a primeira residência de cirurgia da cidade, e dentro de circunstâncias fortuitas. Sim, mas existe uma coisa, Clédio, que as pessoas comentam muito, mesmo, de verdade, porque nas últimas décadas, a gente vê a medicina, o pessoal que faz a faculdade de medicina, estudantes em geral, vê sempre como um negócio, uma profissão rentável, etc. E tenho amigos meus que são professores da medicina que falam isso, quer dizer, é uma tristeza ver os alunos sempre pensando em quanto vão ganhar, como é que vai viver e tal. E o senhor está no meio termo, porque na época de Adão Pereira Nunes e outros grandes médicos, Marcelo Martins, que a gente conheceu, não se pensava nisso. Era sempre o doente que tinha que ser visto. Né? E o senhor que está nesse meio também pensa como Adão Pereira Nunes, né? Como na defesa da saúde pública, né? E não ficou rico como médico e sendo um cirurgião famoso e muito bem visto na cidade. Houve um tempo que a legislação permitia, era o chamado particulipes, quer dizer, um doente que era dependente do INAMPS, do NPS, na época, ele podia contratar um médico e ficar em um apartamento, e as despesas hospitalares serem pagas pelo isso era legal. E isso, eu passei no concurso para o Estado, para a Prefeitura. Em primeiro lugar, eu abri mão desses 2 empregos, porque tinha uma clientela, depois de se fez serviço, estruturar, e começando a ser reconhecido, tinha muitos clientes que procuravam e era legal, isso, o chamado particulipes. Isso deu uma vida estável, sem ficar rico, mas sem preocupações, dedicar exclusivamente à medicina dentro do hospital, formando internos, formando residente, sem um cargo burocrático, estar em ambulatório, atendendo. O salário que se pagava era bom, mas o que se ganhava no hospital era muito superior. Então, eu abri mão desses 2 empregos, federal e estadual. Sim, mas assim, Sim, o princípio, lógico, compromisso com o doente. E na formação de interno, residente, olha, antes de habilidade, você tem que ter um compromisso ético.
primeira qualidade, antes de você ter destreza, você tem que ser um cara ético para poder entrar aqui como residente. Você pode ser o maior, ter uma habilidade cirúrgica, você tem secundário. Primeiro que integral para você ser residente, é um compromisso ético com o paciente. Está acima de qualquer coisa. Tá? Cuidar da vida dele como fosse seu filho. Sim, o senhor cumpriu isso, mas quando, porque o Paulo falou na década de 90, eu vou deixar que ele faça alguma pergunta em relação, porque quando o senhor entra na política, não só como partícipe direto, vamos dizer, como secretário, como diretor, mas aí passa também a depender da vontade popular no sentido do voto, do senhor ser candidato e se elege. Mas quando isso aconteceu, e eu observei na época, o senhor era muito querido pelas pessoas que o senhor tinha cirurgiado. Primeiro, por não receber dinheiro por fora, o pessoal comentava isso, que parece que tem outras pessoas que faziam. Segundo, atendia todo mundo, não tinha essa questão de hora e 12 pacientes só, etc. Quem estava ali, o senhor atendia, independentemente de candidaturas. Que hoje eu quero falar, meu cara é candidato a vereador e tal. Não, na época não se pensava. Nem pensar. E logo em seguida, Irineuzinho era o candidato a vereador que o senhor estava apoiando. Sim. E, infelizmente, amigo nosso e tal, veio a falecer ainda jovem. E houve uma reunião, me parece, que escolheram o senhor para ser o candidato. Como é que Verdade, foi? foi isso. Irineu pai e filho, a gente tinha uma relação de compromisso político também, né? Da linha do partidão também. E Irineu, nós ia ser o candidato. O falecimento de Irineuzinho inesperado, né? Aí eu lancei e coloquei meu nome e fui eleito tranquilamente, né? Foi num crescendo. Eu tive 5 mandatos, né? O penúltimo mandato de vereador, uma composição muito dura, e eu perdi a eleição por 100 e poucos votos para Naim, que foi o último classificado. Naim virou prefeito e eu pude assumir alguns meses desse 4º mandato. Né? Mas foi sempre uma votação sempre crescente. E uma visão ainda romântica, vamos dizer, de gasto de campanha, era só sapato e conversar, e o nome que tinha, né? Sim, pois é, isso que eu quero dizer. O senhor tinha um nome que o senhor recebeu como médico, veja bem, e o cirurgião renomado que o senhor já era, por atender as pessoas e aí olhar mais o paciente do que o doente, do que a doença, não é? E a perícia também, né? Cirurgia, eu acho que o senhor nunca houve uma morte por Não, tivemos, mas fizemos alguns, só se interrompendo um pouquinho. Nós, na cirurgia de esôfago, por exemplo, que era uma cirurgia muito complexa, a primeira cirurgia de esôfago, que tinha que abrir tórax, abrir o abdômen, a primeira foi nós que realizamos, aqui em Campos. Pioneiro em muitas áreas de tratamento de câncer. O hospital já tinha uma infraestrutura de CTI residente para acompanhar os pacientes. Então, avançamos muito em cirurgias de pâncreas e, sobretudo, de esôfago, fomos pioneiros aqui. Então, isso deu, acho, né, também essa notoriedade, porque quando o senhor se lança candidato, foi uma eleição tranquila, não teve recursos, como não tem as campanhas suas, né? Mas havia o reconhecimento da sociedade, né, de parte da sociedade, ponderável e sem problemas. Esse primeiro mandato, não vi, não sei se Paulo Renato acompanhou, mas não vi nenhuma maior complicação na Câmara, nem nada, 96, 2000. Sim, Eu acho que o senhor teve uma atuação destacada a partir daí. sim. Paulo Bernardes foi escolhido por Garotinho para ser o presidente e eu fui convidado para ser secretário. E nós dois, ele, os subordinados dele, convidamos a Câmara lá e foi Uma certa tranquilidade. muito tranquilo, muito tranquilo. E tem um episódio, a gente estava querendo galgar outros patamares. Para
ser deputado estadual. Aí tinha eu, Pudim e Paulo Bernardes. Então, só tinha 2 vagas. Aí, escolhi o Pudim, o candidato vai ser Paulo Bernardes e Edson. E o pastor Hélio virou candidato a deputado federal, que no momento eu fui até cogitado. E faltando uma semana, 10 dias para a eleição, para a realização do pleito, né? Havia 2 vagas, e o nosso potencial de votos tinha 5 candidatos potenciais para aquelas 2 vagas. Eu e Paulo Bernardes e outros candidatos de outros municípios. Como o jogo foi claro, olha, Edson, Paulo Bernardes é o candidato preferencial. Se der, vai os 2. Se não der, ele é o preferencial. E eu ultrapassei Paulo Bernardes, né? Faltando umas 2 semanas antes da pesquisa. E Garotinho julgou que Paulo Bernardes reclamou, ele era o preferencial. Garotinho deu uma fita gravada que votava em Paulo Bernardes. Com 10 dias. Paulo Bernardes foi eleito e eu sobrei, né? Ele até me convidou depois para ir lá para o Rio, não, vou ficar por aqui mesmo, e ficamos depois na oposição, praticamente todo o tempo, com o Arnaldo, com o Caio. Sim, mas nesse episódio da oposição, o senhor marcou um ponto enorme na Câmara, porque o senhor acabou ficando quase que isolado, que em geral as pessoas compõem, né? Sim. Com o governo, o senhor ficou quase isolado e foi um momento difícil, me parece, na sua vida e na vida da sua família. Houve, inclusive, ameaças a você assim, foi um momento difícil ali, né? A resistência que o senhor estava ali. Aí nós fizemos oposição dura, permanente, e sofremos todas as represálias, né, e as limitações, mas conseguimos, praticamente isolados, manter esse posicionamento na hora que os governantes escolhidos pelo próprio Garotinho começaram a desviar o rumo político também para outros setores, né? Aqueles compromissos clássicos e básicos estavam sendo esquecidos. Doutor Edson, o senhor sempre, né, visualizou a política como um instrumento de transformação, mas hoje o que se vê é a negação da política, até mesmo a criminalização da política. Você está vendo esse atual momento, período de décadas atrás, quando havia... Infelizmente, o país ficou mais complexo, industrializou, organizações financeiras poderosas, e começou a fazer financiamento de campanha legal ou por fora para eleger os representantes, né? Empresa privada não financia campanha, faz investimentos. E isso ruiu no país como ele criminalizou toda a política. Isso é muito duro. Basta lembrar que tudo isso começou também em 2008. A crise da bolha lá americana de construções, de imóveis, ela expandiu e está em curso ainda. O que aconteceu na Europa, na Espanha, em Portugal, na Itália, foi um retrocesso enorme. Então, nós estamos assistindo uma crise e, do lado dela, a criminalização de um modelo aí que faliu. A gente não sabe onde isso vai desembarcar, né? O que vai acontecer em termos de militarizar. A política é o instrumento mais importante para conciliar interesse divergente, evitar guerra, evitar radicalismo, via política, conversando, dialogando, buscando consenso. A humanidade caminhou por aí. O modelo que ela vai ser posto, já está uma interrogação. A gente não sabe o desdobramento
político e econômico do país e do mundo, né? E coisas assustadoras na hora que elege um antipolítico, um empresário que nunca foi candidato a nada, está na chefia da, nação, da nação mais poderosa, mais bem armada do mundo inteiro. Então, nós estamos São vivendo... Paulo ocorreu mesmo. Belo Horizonte, o Calil, né, se elegeu com um discurso, não sou político. Sim. Então, mas isso a gente não sabe onde vai parar, né? Criminalizar a política é negar a condição de progresso da humanidade. O mundo caminhou, foi construindo consensos e avançando o processo civilizatório, né? Virando páginas. Por exemplo, as pessoas falam do EI, mas a religião católica queimou gente, despedaçou gente, mas o processo civilizatório vai avançando, né? A gente construiu um mundo melhor para se viver e sem grandes desequilíbrios, né? Sem grandes fortunas e gente miserável. Mas ninguém tem bola de cristal para dizer daqui a 20, 50 anos como é que vai ser construído esse novo mundo. Como vai ser a política. Muito boa mesmo. Só vai dar uma pausa para gente respirar, fazer xixi. Gravando. Número 3, ok. Ação. Tá. Mas, doutor Mendes, olha só. Nessa trajetória política, que mistura toda a medicina, o seu reconhecimento na medicina, essa questão que vem lá de trás, a sua participação na esquerda no movimento universitário, não é? Isso culmina com a sua escolha para vereador, a atuação sua como vereador, principalmente no segundo mandato, te credencia a voos mais altos, né? Que aí os problemas políticos que não foi favorecido para a deputação estadual, que tinha uma candidatura praticamente certa, uma cadeira na Assembleia, que não deu. E o senhor, então, retorna à Câmara e exerce sempre com muita dignidade, reconhecido pela sociedade, o seu mandato, e chega à presidência da Câmara. Sim. Como é que é essa passagem? A presidência da Câmara em uma circunstância especial. Garotinho tinha uma dívida política comigo. Na eleição anterior, eu perdi a eleição, assumi o mandato posteriormente, quando o Naim saiu, foi ser prefeito, mas eu perdi a eleição com a diferença de 100 votos para Naim. E Naim, faltando uns 10, 15 dias, teve um apoio importantíssimo para viabilizar a candidatura dele. Ele ganhou, eu fiquei de fora e ele ficou com a dívida política meu. Entendi relação familiar, não devia se misturar coisa com coisa, mas tudo bem. Quando eu elegi pela última vez, o Garotinho disse: vai ser o presidente. E articulou com o Suledil que eu seria o presidente. Eu virei presidente da Câmara e no primeiro dia que eu entrei, eu tenho que criar uma marca da nossa administração. Ela não pode ficar difusa. Tem que criar 3 compromissos essenciais da nossa administração. Nós vamos pautar a nossa administração em 3 linhas de atuação. Para não ficar uma coisa aleatória, ao sabor das circunstâncias. Nós vamos querer participação, fizemos dezenas de audiência pública, participação para transformar, rever a nova lei orgânica, atualizar a lei orgânica, que já tinha mais de 20 anos. Então, foi um movimento de muitas audiências, ouvindo toda a sociedade, e esse era um tripé importante. Intensificar as audiências, sobretudo na mobilização da reforma da lei orgânica do município. Querer transparência, criamos o portal da transparência, colocamos salários de todos os servidores, de assessores, de funcionários, e todos os contratos também disponibilizamos no portal da transparência. E o terceiro item era o resgate histórico-cultural. Então, eu entrei no primeiro dia da Câmara com esses objetivos e com essa logomarca. 3 compromissos essenciais. Então, volta na área da participação, nós fizemos
lei orgânica, fizemos muitas audiências, criamos um código de ética novo, um novo regimento atualizado para a Câmara. Na transparência, já citei as ações, e no resgate histórico-cultural. E tivemos muitas ações. Nós criamos primeiro o Bonde da História, Estação Câmara, levamos mais de 10 mil crianças para conhecer o funcionamento do plenário, da Câmara, a importância do Legislativo, e estávamos iniciando também o Corredor Cultural, que visava, dentro do conceito de resgate histórico-cultural, era tirar do ostracismo e divulgar de uma maneira mais ampla as personagens mais importantes que moldaram nossa identidade, né? Começamos com a estátua de Nilo Peçanha, com José do Patrocínio, resgatamos a Justina, escrava doada ao padre Vigário João Carlos, que tem nome de rua, e foi doada a ele com 13 anos. O padre engravidou a Justina e dessa união nasceu José do Patrocínio. José do Patrocínio é uma figura ultra conhecida, mas a mãe dele estava no ostracismo. Mais recentemente, colocamos o nome de rua de Justina também. E depois, outros personagens do Corredor Cultural, como o Capitão Kirk, né, que é o patrono da aviação do Exército Brasileiro, também foi tirado do limbo também, as pessoas não conheciam a história do Capitão Kirk, né? Então, Nilo Peçanha, José do Patrocínio, Capitão Kirk, a nossa heroína, a Benta Pereira, o trajeto dos 7 capitães, a primeira Câmara, né? Conseguimos a ata que definiu os vereadores daquela época, no período colonial ainda, né? Quando a Câmara tinha função legislativa, tinha função administrativa e função de poder de polícia também. E, mais recentemente, inauguramos alguns historiadores famosos, né? O Lamego, pai e filho, mais um Feidite. Então, dentro da área de resgate histórico-cultural, nós fizemos o corredor, levamos mais de 10 mil crianças para conhecer cada um daqueles personagens, fizemos livretos de cada um para difundir, colocamos no site da Câmara, né? Todo essa informação disponibilizada, e criamos também um Parlamento Mirim, que concorreu com mais de quase 2 mil municípios que tem Parlamento Mirim, foram apresentados diversos projetos, e o nosso projeto ficou entre os 3 selecionados no Brasil inteiro. E a garotada teve em Brasília, participou de uma sessão lá na Câmara Federal, e foi muito gratificante isso. Então, o Parlamento Mirim trouxe uma gratificação muito grande, não só para a nossa equipe, mas para todos aqueles alunos que acreditaram nos projetos, né? E a premiação final. Depois, nós avançamos, nós estamos vivendo num mundo midiático, todas as distorções que tem na rede social, e a Câmara não pode ficar à mercê, agora e principalmente no futuro, já que a informação vai ser cada vez mais difundida e cada vez o acesso mais fácil, ela ter uma informação de qualidade, ela não ficar refém de mídias, os aspectos são comerciais. Então, nós criamos uma TV fechada, né, dentro da linha do resgate histórico-cultural, fizemos muitos documentários, e mais recentemente conseguimos uma TV aberta, que esse projeto iniciou só agora, mas o objetivo dele é fazer uma interlocução direta com a sociedade, fornecer contraponto com informações de qualidade, para você não ficar refém de nenhuma mídia comercial. E mídias também tipo mídia de WhatsApp, de informação, de blog, etc. São mídias sociais. Então, é fundamental a preservação da Câmara, ele aumentar essa interrupção para que a Câmara possa fornecer uma informação de qualidade e que tenha contraponto de tudo que é repassado aí. Nós sentimos um
cerco midiático muito grande e a televisão é um passo importante para poder reverter isso a médio e longo prazo. Dizer que a TV nossa de canal fechado foi premiada também pela Astral, que é uma associação de TVs legislativas, que nos premiou em função do nosso documentário. Foi muito gratificante isso também. E fizemos ainda, dentro do legado nosso, criamos uma escola, a EMUG. Estamos agora aqui na Independência, no compartimento aqui da EMUG, que visava a médio e longo prazo e visa qualificar os recursos humanos, principalmente do legislativo e do executivo. Nós estamos vivendo um mundo de transformação, de inovação, novas tecnologias disponíveis, e quem não se atualizar vai ficar no limbo da história. A escola foi criada com essa concepção, formar quadros qualificados para a administração, tanto do legislativo quanto do executivo. E essa escola também foi premiada 2 vezes pela ABEL, que é a Associação Brasileira de Escolas Legislativas. Também foi premiada, né? Então, dentro desse contexto, além de TV, infelizmente, o projeto da Rádio Câmara, por motivos políticos, não houve celeridade para ser implantada, está em curso. Esperamos que o próximo presidente continue as gestões para a Câmara também ter um rádio para poder facilitar essa interlocução. Então, nós fizemos diversos livros, né? Livretos, sobre o foco do terceiro tripé da administração, que é o resgate histórico e cultural, e vamos deixar esse legado aí, além de corredor cultural, livros que a Câmara patrocinou, imprimiu e distribuiu, né? Então, eu acho que basicamente foram essas realizações, e que desde o primeiro dia nós dissemos, olha, nós não iremos ao sabor dos acontecimentos. Essa administração vai pautar por isso aqui. Lógico que isso não é totalmente rígido, mas tinha uma bússola muito clara desde o primeiro dia, né? de tocar essa... Sei que durante o nosso período nós aprovamos todas as leis da prefeita, todas, perdemos nenhuma, sem condicionar nada, jamais, e todos os projetos da prefeita foram aprovados. Fruto, talvez, de uma relação de força que é construído politicamente, já que nós tínhamos, no início, 21 vereadores, 4 oposições, quer dizer, uma relação muito folgada, para poder dar tranquilidade no encaminhamento, nas decisões, e a coisa caminhou tranquilamente. Infelizmente, o período eleitoral houve algumas divergências com alguns vereadores, que criou um grupo independente, que a relação na Câmara ficou, do ponto de vista político, um pouco mais difícil. Então, mas é esse legado que a gente está deixando, além do Centro de Documentação, hoje quem tem o prazer e a satisfação de deixar esse depoimento para ficar para a história aí, foi criado também na nossa administração. Eu gostaria, se me perguntar, existe um fato muito importante, que eu acho, a gente que acompanha a questão política e a Câmara durante muito tempo, muitas décadas, é o seguinte, e que a população não sabe, que o orçamento do Legislativo, ele é um percentual sobre o orçamento original da Prefeitura. Sim. Se tiver menos vereadores ou mais vereadores, né, o orçamento é o mesmo. Sim. E quando o senhor assume, eu me lembro que a gente comentou isso na época, o senhor teve o mesmo orçamento anterior, praticamente, com 17 gabinetes. E o senhor governou na Câmara com 25 gabinetes, ou seja, são mais 33% de despesa direta, porque são mais 8 vereadores, né, a partir dos 17, e mais 40 assessores diretos, além das despesas gerais do Legislativo.
Como é que o senhor conseguiu conciliar o mesmo orçamento e fazer essa da questão cultural que o senhor está citando aí, que teve gasto também? Sim, com certeza. Realmente, no início, nós fizemos uma redução de salários de vereadores e comissionados, no sentido de ajustar um quantitativo maior de vereadores e de gabinete com toda essa infraestrutura. Foi relativamente bem aceito no início e deu tranquilidade para a gente tocar na nossa administração. Dizer também que alguns avanços a Câmara nunca nem tinha pregoeiro. Nós fizemos os pregões presenciais na nossa administração e fizemos o primeiro pregão eletrônico da municipalidade. Foi feito pela nossa administração. Isso é muito importante deixar esse registro, né? Podia ter feito, mas nós fomos o primeiro. Fizemos o pregão eletrônico que concorre empresas do país inteiro. O edital é disseminado na rede e isso traz uma concorrência muito grande e, eventualmente, barateia o custo da licitação. Uma coisa também, eu acho importante que as pessoas saibam, né, nesse depoimento que é histórico, que nós estávamos, o senhor quando entrou em 2013, né, 2013, e todos os pagamentos da Câmara eram em cheque. Eram centenas e centenas de cheques que o presidente assinava, né, para poder fazer os pagamentos, seja de empresa, seja de funcionário, cada um era cheque, não tinha conta bancária. Aí como que o senhor fez? Olha, a modernidade não cabia mais tudo. Estou dizendo que havia, estou dizendo as possibilidades de pagar em cheque para lá, cheque para cá. Isso, a nossa administração é encerrada, só pagamento em conta. Existia história de que o assessor não ia trabalhar e o vereador, história, eu não posso afirmar isso como realidade, pode ser folclore só, que recebia o cheque e fazia as devidas trocas lá, mas felizmente acabamos com isso, modernizamos o setor de pagamento da prefeitura, pagamento tudo online da Câmara, pagamento online para todos, para funcionário e para empresa. Nada de fazer cheque aqui. E um mundo que pode ser criado, não estou dizendo que existir, pode ser criado de favorecimento. Mas, doutor, muita gente, eu soube que muita gente reclamou, inclusive vereadores reclamaram do pagamento não ser cheque, sim na conta. Sim, exatamente, mas rompemos essa tradição. Existia no passado, né? Isso aí eu presenciei, um banco de crédito dentro da tesouraria da Câmara, com essa circunstância, né? De cheque para lá e para cá, mas eu não tenho comprovação efetiva disso. Se comentava, mas felizmente veio a nossa parte. Doutor Edson, outro dado interessante, outro elemento interessante dessa sua política cultural na Câmara foi também o resgate do... Sim, nós conseguimos trazer o monitor, fizemos um convênio com a Biblioteca Nacional, eles estão digitalizando todo o acervo, vai ficar uma parte bem no acordo para todos nós, e vai garantir uma preservação tranquila. E a proporção se for sendo digitalizado, vai ficar no site da Câmara para poder tornar acessível à população, pesquisadores, historiadores. Esse é um trabalho que vai demorar mais um pouquinho, mas o acervo que veio, mais uma parte do acervo que existia no arquivo, uma parte que existe aqui na UENF, na biblioteca, existe um pequeno acervo lá também do monitor, praticamente está coberto todas as edições do monitor campista e esse resgate também nós deixamos. Infelizmente, não deu tempo, nós vamos estar fazendo um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, que eles requisitaram todo o acervo de cartórios, enfim, está concentrado no Rio.
e os entendimentos estavam feitos, mas no fim de ano aí da circunstância política do Estado não deu oportunidade, mas tenho certeza que a próxima gestão vai trazer todo o acervo dos cartórios cá para a Câmara para facilitar a pesquisa, pesquisa de, como falei, de estudantes, historiadores, pesquisadores, não precisa deslocar o Rio para poder ter acesso a essa informação que é disponível na Câmara. Nós fizemos também, dentro dessa visão de resgate histórico, como a capitania antes unia Segunda Barra, Câmara, Macaé, Carapebus, etc., fizemos parcerias com o setor de cultura de Segunda Barra, de Quissamã, de Macaé, trocamos informações e acervo também, no sentido de difundir a nossa história, que é compartilhada desde a capitania com outras cidades, né? Então, esses termos de colaboração foram muito interessantes, trocamos muitas informações e digitalizamos algumas delas, tornaram disponível, né? Espero que esse trabalho avance, né? No sentido de não só a estruturação da nossa cidade, dos personagens, mas também da capitania como um todo, os municípios que entregavam a capitania de Paraíba e de São Tomé. Aham. Mas o senhor teve também, desculpe, mas uma coisa muito importante que foi o 25 de março, né, da digitalização, me parece? Sim, o 25 de março existia lá na casa do Barbosa. Lembrando que o 25 de março é um jornal criado, né, pelo Carlos Lacerda, né, abolicionista, e que as pessoas não têm um conhecimento deles. Sim. Além de digitalizar o acervo todo, que foi fornecido pela Casa do Barbosa, dentro dessa parceria, está disponível no site da Câmara. Fizemos um livreto com a trajetória de Carlos Lacerda e o 25 de março, né, comemorativo da independência, da libertação do escravo. Não sei se Ceará ou Ceará, foi 25 de março, foi das províncias primeiro, e o 25 de março simbolizava esse momento de abolição da escravatura no Ceará. E a Câmara aboliu a escravatura antes da Lei Áurea, uns 40 dias antes, reuniu e declarou abolida a escravatura aqui na cidade, né? Mas eram os tertores já do sistema escravagista que estava sendo questionado em inúmeras províncias e a princesa Isabel acabou sancionando, né? O senhor tem o senhor criou uma biblioteca onde as pessoas podem acessar qualquer escritor de história regional ou uma coisa que tenha a ver com a Campistana, né, que tem todos os registros lá, tudo digitalizado, além das atas, que foi muito importante, que estava se perdendo, né? Mas dentro disso, gostaria que o senhor falasse, já estamos no final, de uma coisa histórica excelente, em termos históricos e para pesquisadores, que foi o achado daquela documentação de Benta Pereira. Exatamente. O testamento de Benta Pereira estava subido meio século, 50 anos. E estava Câmara, antes era o fórum, e deixaram lá um cofre grande, né? E nunca ninguém abriu aquilo, não tinha mais nem segredo, então nós contratamos um profissional que fez a abertura dos cofres e encontrou uns papéis velhos. Vamos ver o que é isso. Então, a historiadora foi olhar e estava diante de uma relíquia, o original testamento de Benta Pereira, que estava 50 anos perdido. Nós encontramos dentro de um cofre abandonado na Câmara, né? E esse foi restaurado, foi impresso um livro sobre o testamento de Benta Pereira, né? Deixamos de ser legado também. Então, a parte do tripé do compromisso de resgate histórico cultural teve inúmeras iniciativas que foram vitoriosas. Eu acho que nós estamos deixando um legado importante. Espero que o próximo presidente continue
nessa linha, dizer que com a tecnologia hoje, no futuro, cada escola, se tiver um secretário de cultura importante para a prefeitura, cada escola tem um nome. E para botar o nome, precisa uma lei autorizativa. E tem um currículo da pessoa. Uma plaquinha em cada escola, em cada monumento, em cada rua, vai difundir enormemente a história de nossa cidade. Por que aquele nome de rua e quem foi aquele personagem? Cada plaquinha de nome de rua tiver uma plaquinha, uma barra de leitura, é só acessar um banco de dados e vão conhecer a história. Então, isso tem um potencial gigantesco de disseminação e capilarização da informação para toda a sociedade. Esse é uma questão importantíssima também que nós podemos deixar aí como uma semente. Lá, por exemplo, na galeria do ex-presidente, cada ex-presidente tem uma barrinha de código de leitura, code do aplicativo que faz aquela leitura. Então, a partir dali, pode conhecer a história desde de ex-presidente, desde o Império, até chegar aos dias atuais. Então, essa tecnologia ela tem um potencial de ampliação e disseminação de informações históricas e culturais gigantesca, imensa. Nós tentamos fazer isso também no mini corredor cultural, em parceria com a Academia de Letras, e alguns personagens que estão lá, alguns bustos. Não sei o todo desenrolar, mas a ideia inicial era essa. Ali tinha a Escola de Artífices, que Nilo Peçanha fundou, que é a sede da Academia, e cada busto ali tem uma plaquinha de identificação e acesso a um banco de dados da Câmara, e a pessoa sabe efetivamente quem é aquele personagem que está ali, qual a importância dele, qual o contexto histórico que ele viveu e da vida dele. Então, quero dizer que nós demos um passo, mas a caminhada é gigantesca para quem se preocupar com história e continuar avançando. Isso vai dar um potencial de disseminação de informações de história e culturais fantástico. E, em última análise, reforça a nossa identidade. Eu sempre falo que nós fomos colonizados aqui por os portugueses que desceram em caravelas, 2 pedaços de pau na visão do índio, sem importância nenhuma, nunca tinha visto falar em Cristo, não conhecia, vivia praticamente nu, e os caras todos de chapéu, toda indumentária, e essa ordem aqui que vale. Seus deuses não têm valor, e só restou 2 alternativas, ou fugir ou virar escravizado, ser escravizado dentro daquelas novas concepções religiosas, de valores, de tudo. Praticamente um desembarque marciano. Aqui, olha, esquece tudo que vocês fazem, a ordem é essa aqui, os valores são esses aqui, os deuses são esses aqui, e um de vocês é um lixo, não vale nada. Então, ou fugiu ou foi sacrificado. Então, aqui não tem índio, nem parente de índio aqui nenhum. E a cidade é um massacre cultural. E um ensinamento para a gente, dentro de um mundo altamente interligado, com a informação em tempo real, com recurso financeiro em tempo real, disseminado no mundo inteiro. Quem não tiver uma identidade cultural, em termos de país, forte, sólida, vai acabar virando índio. O extermínio cultural e os valores aí de música, de costume, vão copiar, porque ele está a verdade, como estava a verdade, 2 paus cruzados na visão do índio. Eram 2 pedacinhos de pau cruzado que duraram no pescoço. Com a simbologia para o índio, que nunca viu falar de Cristo, e os caras dizer, não, aqui está a verdade, vou botar aqui na Bíblia. Então, mande os seus rituais para lá. esqueça seus rituais, seus deuses, sua cultura. Isso acabou, não tem mais valor, não. A verdade está aqui. São essas. Então, é isso, o mundo de hoje. Se a gente não tiver... A gente hoje pode ligar ao Jazeera, lá do Estado Islâmico, com a informação, com os valores dele. Se nós não tivermos uma identidade ligada ao continente nosso, América Latina, reforçar isso,
a longo prazo, nós estaremos cantando música de inglês, conjunto que começou, né? E conjunto de valores, música e cultura, tudo num progresso avassalador. Massificação cada vez mais de projeto de show, por exemplo. O Rock in Rio é brasileiro, mas de difusão para o mundo inteiro, com milhões de pessoas assistindo. Então, o recado é esse. Não vire índio. Agora, Existe. para terminar, a gente podia fazer o seguinte. O senhor tem um conhecimento muito grande da história, preserva muito isso, essa questão dessa memória histórica, não é de hoje, nem é porque é presidente da Câmara, nem esse projeto que o senhor fez, que é importantíssimo. Então, quando o senhor fala de história, algumas vezes, algumas palestras, inclusive, o senhor fala o seguinte: o que mudou e fez o mundo avançar, e o ser humano avançar, foi a tecnologia. Você criou um instrumento, né, e criou-se o avanço e assim sucessivamente. A mentalidade nem tanto, nem chegou com tanta rapidez. E uma coisa que o senhor preserva, que é a política, que o senhor falou agora há pouco, quer dizer, para acabar com a força mandando, e sim o diálogo, que é mais importante, e a república, no sentido dos poderes. O senhor está vivendo um momento que o senhor não é candidato, não foi candidato nas últimas eleições, não é candidato absolutamente nada, né? O senhor vai entregar a Câmara, eu acho que é a melhor Câmara que eu já vi nesses últimos 40 anos, tudo isso que o senhor falou aí, mais algumas coisas, mas está sofrendo uma pressão de um judiciário e me parece que aqueles preceitos da Revolução Francesa foi para o espaço nesse momento, pelo menos em Campos. Ou seja, não há liberdade do Executivo, Legislativo e Judiciário, né, essa interdependência de poderes, porque me parece que o Judiciário está interferindo diretamente no Legislativo, onde o senhor preside. E aí o senhor recusa até, no final do seu mandato, no final do seu mandato, o senhor se recusa, e isso está sendo comentado, não, eu não participo de uma presidência de Câmara onde eu não mando, onde quem está mandando é o Judiciário. Há, inclusive, uma corrente de juristas renomados, segundo os quais nós estamos atravessando uma quadra difícil, perigosa e preocupante em relação a esse choque, essa acusações de invasão de competências, de ingerências de atribuições entre judiciário, legislativo e judiciário. Sim, antes eu quero responder uma questão importante sobre os agnósticos. Na Grécia Antiga, desculpa, eu esqueci o nome do pesquisador, ele viu um macaco tentar pegar as bananas, pulando, e não conseguiu pegar as bananas. Aí depois vem um homem primitivo, as bananas, colocou uma vara e conseguiu ter acesso às bananas. Aí, isso ia chegar uma história tão simplória aonde ver a grandeza do pensamento, da capacidade de reflexão do futuro. Olha, pela primeira vez foi criado entre o homem e o objetivo um instrumento. Então, eu criei uma força invencível para a natureza, sobre a natureza. Para qualquer instrumento, para qualquer objetivo, basta ter um instrumento adequado. Se eu quiser ir no fundo do mar, basta ter um submarino. Se eu quiser voar, basta ter um avião. Se eu quiser carne bem cozida, basta ter um fogão. Então, não tem limites. Qualquer objetivo, basta ter um instrumento adequado. O homem criou uma força invencível sobre a natureza. Para ir à Lua, basta ter um foguete e desembarcar. Então, eu posso não morrer, basta ter um instrumento adequado. Eu posso ser jovem a vida toda, basta ter um instrumento adequado. Eu tenho, filosoficamente, a capacidade de usar instrumento que não tem limites. Eu posso tudo, basta ter um instrumento adequado. Conceitualmente, filosoficamente, isso é uma grande verdade. Nós estamos vivendo o estágio do nosso instrumento ainda tão precário. A nossa potencial, nós podemos tudo. Como eu disse, posso ser jovem a vida inteira, posso não morrer, basta ter um instrumento adequado. Mas, voltando à pergunta inicial, que foi sobre
o judiciário, Não, a o judiciário interferência nesse momento. é uma violência extrema. O atual mandato não tem processo contra nenhum vereador, que foram eleitos em 2012, foram empossados, contra revista, sem nenhuma, nada que o desabonasse. Então, vem a interferência judiciária e afasta 3 vereadores desse atual mandato. Quer dizer, sem processo nenhum, uma violência extrema. E aí é rebelião. Eu não vou presidir um parlamento que eu represento, sou presidente, emasculado nos seus poderes, castrado nas suas funções. Como é que é possível 3 vereadores sem processo serem impedidos aí da Câmara? Quem quiser que presida, eu não vou presidir mais nenhuma sessão. Só houve uma última sessão, felizmente o Legislativo entrou em recesso, mas do ponto de vista conceitual e a maneira de protestar com essa interferência indevida, absurda, sem limites, violenta, foi dessa maneira. Eu disse, eu não vou compactuar com isso. Quem quiser que toque aí a presidência da Câmara, mas eu represento aqui o Legislativo e não vou se submeter a uma violência dessa. O simbólico é isso. Se quiserem caçar mandato, punir da eleição de 2016, tudo bem. Vamos ver lá a prova, se tem prova ou não. Agora, o mandato de 2012, não havia nenhum processo para impedir vereador de entrar na Câmara. Então, é a interferência mais gritante e quebrou toda a harmonia existente nos 3 poderes. É lamentável que a gente esteja vivendo isso junto com a criminalização da política, criando um momento sombrio para a nossa sociedade e para o futuro nosso. E esperando, a gente não sabe o desfecho de tudo isso, mas o fato é extremamente preocupante e sombrio para as futuras gerações. Agora, ainda nesse compasso, o que esperar, então? Paulo citou agora há pouco da eleição de São Paulo, de Belo Horizonte. Nós podemos ver isso em várias outras cidades brasileiras. Um momento em que a direita diz claramente, ela tinha vergonha, durante 30 anos ela teve vergonha de falar essa palavra direita, e agora ela se assume como direita, onde tem movimentos, o senhor começou a sua entrevista falando sobre o golpe militar e as consequências desse golpe militar, que são terríveis, e as pessoas falam em golpe e nem sabem o que é, e hoje tem pessoas pedindo golpe militar, e é um percentual razoável, bom, razoavelmente grande, pedindo como se os militares fossem a salvação da lavoura. Quer dizer, não é os militares, não é uma questão militar, é uma ditadura militar, né? Um poder de força sobre a política, elimine a política e tal. Como é que o senhor vê isso como homem público, não apenas como presidente da Câmara, que está se recusando a fazer parte desse ferimento, vamos dizer, dessa harmonia entre os poderes? Como é que o senhor vê isso no sentido de futuro? Nós estamos passando um momento realmente sombrio, mas a política é inerente da condição humana e é um grande instrumento de conciliar objetivos diferentes, interesses diferentes, com a capacidade de diálogo e entendimento. Isso é nato do ser humano e não tem outro instrumento dentro da democracia que faça isso. O que vai acontecer no futuro é uma bola de interrogação. A gente não tem uma bola de cristal para ver o que vai acontecer. Mas lamenta profundamente a criminalização da política, que é um instrumento essencial para o avanço civilizatório. Sem política, nós caímos em estados totalitários, arrogantes, e já tivemos no passado, e temos que superar essa fase. Eu não sei como que isso vai ser o desfecho, mas criminalizar a política é um absurdo, que é uma atividade inerente de tornar a convivência pacífica e conciliar interesses opostos. Via política, via entendimento e o legislativo, enfim, toda a democracia é construída em cima desses pilares. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, de que maneira eu não sei, isso tem que ser restabelecido.
Só uma pergunta como médico. Está havendo uma mercantilização da saúde? A Constituição Cidadã de 1988 está sendo desfigurada? E, por último, o SUS está sob ameaça futura? Olha, eu acho que a lógica do capital é ocupar todos os setores aí. O SUS foi um projeto generoso vendo a condição humana. Quer dizer, eu posso comprar muitos bens. Quem tem muito dinheiro pode comprar saúde, educação e outros bens. Agora, tem um segmento da sociedade que precisa de uma legislação que garanta minimamente alguns direitos básicos. E a saúde é um desses, com a educação. Se essa ordem for destroçada, nós vamos criar uma nação aí de gente à margem de condição social de dignidade. Espera que, enfim, que as empresas lucrem e cada vez querem lucrar mais e não tem mais área sagrada, a saúde, educação, ou qualquer outra atividade humana, o capital vai criar a sua gerência, a sua administração. Mas, dentro de um processo civilizatório, é preciso uma legislação que garanta alguns direitos básicos para o homem, para a sua sobrevivência e para ter uma vida útil. E a saúde e a educação são dois exemplos bastante consistentes em que pese está havendo essa mercantilização em todos os setores da atividade humana. E esse aspecto no Congresso, a tramitação, lhe preocupa? Médico, como político, como cidadão? Sim, nós estamos vivendo um momento de incerteza, de sombrio, de motivo de muitas preocupações. Mas ninguém tem bola de cristal para desenhar ou sonhar o que vai acontecer daqui a 20, 30 ou 50 anos. E aqui em Campos, assim, só para terminar, Campos, daqui a 5 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Nós temos um caldo de cultura extremamente diverso. Uma crise econômica que perpassa o país todo. E o Estado, a situação precária que está aí. Direitos de pagamento de salário, segurar a saúde estão sendo esquecidos. Campos não é uma ilha dentro desse contexto. Os desdobramentos disso são imprevisíveis, né? E vamos aguardar. Com certeza vamos viver mais alguns anos e ver o desdobramento, mas um quadro extremamente difícil, sombrio, diante dessa realidade. São muitos fatores, crise política e crise econômica, uma mistura altamente explosiva. E nós estamos fazendo parte desse contexto. Fechamento. Olha só, calma, um segundo, por favor. Vou mudar meu foco. Foi. Muito bem, estamos concluindo esse trabalho, né, Avelino? Obrigado por estar com você, com o Dr. Edson Batista aqui, nesta entrevista para o Centro de Documentação Audiovisual do município de Campos dos Goytacazes, com a coordenação e direção da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, do Uniflu, Centro Norte Fluminense. Quarto. Centro Universitário Fluminense. Não, mas não precisa. Não, mas não é. Ele quer falar da Fundação Cultural de Campos. Mas não precisa. Mas não precisa. Quer repetir? Não, mas não precisa. Não precisa nem falar as instituições. Nada, estamos tem como. Depois a gente corta na edição. Vamos lá. Sim, muito obrigado, Avelino. Muito obrigado, doutor Edson. E a gente vai entrar em cena para falar A câmera sua é essa aqui, tá? para subir a escalada. Vamos lá. Atenção, foi. Muito bem, estamos concluindo, Avelino, Dr. Edson, mais este trabalho para o Centro de Documentação Audiovisual do município de Campos dos Goytacazes. Isso aí. Muito bom, né? Foi um prazer entrevistar. Essa foto. Permeamos por vários setores da comunidade. Porque, anteriormente, a gente fazia coisa mais solta, sem script. Aí eu... Não, mas falei rádio. Script. Não tem script. É um papo. Eu falei Eu acho que é isso mesmo. Baixa teu instrumento ali. Mas
Tudo que vocês Ah, perguntam, doutor ele já Edson. conta uma história Depois o maravilhosa. senhor contar a Então, história do macaco e da banana e do homem e a Fernanda, só acrescenta de Isaac Newton. Teve uma alavanca que bloqueou. É, mas... gente, chama vocês para fazer uma foto. Armandinho, você faz a foto? Né?